Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Diálogos sobre Mobilidade. Nós somos da FATEC Santo André e estamos focados em desenvolver esse formato de apresentação, esse formato de bate-papo mesmo, com pessoas que atuam na área e que possam nos ajudar a trazer conhecimento e experiência nas soluções das tecnologias sobre mobilidade. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer um especial agradecimento ao pessoal do SESC Senat, através da Tatiane, que tem nos ajudado com a atividade de extensionismo. Gostaríamos muito de agradecer também ao pessoal da Casa da Avó, através do Rafael, que tem nos ajudado na produção desse material. Utilize esse estúdio aqui, gente, ele tem uma infraestrutura muito interessante para a gente, tá? E é fácil de fazer, é fácil de produzir e com a ajuda dele não tem como não sair. Pode acreditar. Bom, gente, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho do diálogo sobre as tecnologias da mobilidade, hoje tratando do assunto motocicleta, a motocicleta como instrumento de trabalho. Nós vamos começar falando sobre Delivery Service. E nada melhor do que começar a falar sobre isso, trazendo aqui uma pessoa que é o Valdenir Vasconcelos, que muito tem nos ajudado nas soluções de extensionismo, fazendo com que o nosso aluno tenha contato com as soluções e tecnologias utilizadas no mercado de diagnósticos e reparação. Valdenir, grato por estar com a gente. Obrigado. Tá? Ele é o diretor de engenharia da Multiscan. A Multiscan é uma empresa que vem atuando já há pouco mais de 10 anos, né, Valdenir? No segmento de diagnósticos e reparação para motocicletas. Tá? Bom, Valdenir, dentro desse trabalho que a gente tem desenvolvido, eu gosto muito do exemplo que a gente trabalhou com você no trabalho de extensionismo, que a gente fez agora nesse ano, nesse finalzinho de ano agora, em que você ajudou nossos alunos a desenvolver um sistema de injeção, a implementar um sistema de injeção no motor monocilíndrico. Ô Rafa, coloca pra gente a foto do pessoal aí que fez o trabalho de graduação agora. Mais um, Rafa? Isso, obrigado, Rafa. Então, gente, esse trabalho que vocês estão vendo na foto dos meninos, são 5 alunos que estiveram envolvidos na atividade de extensionismo junto com a Multiscan, e que durante esse trabalho, vocês vão ver até agora o Valdenir mostrando, acelerando o motor lá junto com eles. Mostra pra gente, por favor, Rafael, olha lá. O Valdenir fazendo com que o motor funcionasse os primeiros respiros dele, utilizando o sistema de injeção da Multiscan. É uma ECU que ele está trabalhando no desenvolvimento, e que nós usamos essa ECU para poder funcionar o motor que estava trabalhando num protótipo, num simulador que vai ser utilizado para veículos híbridos. Muito obrigado, viu, Valdenir? Gente, aproveitando essa oportunidade, eu gostaria que o Valdenir falasse um pouquinho para a gente. Essa atividade foi realizada, né, o que a gente chama de extensionismo. Né? Ou seja, o trabalho de extensionismo é uma integração que acontece entre a universidade, entre a faculdade, tá? Ou o curso superior e a comunidade. Valdenir, como é que foi isso para você, participar desse trabalho? Foi muito bom, uma experiência, uma excelente experiência. Foi uma troca de informações, onde a gente passa ajuda os alunos a atingir os objetivos deles, e a gente também adquirir conhecimento e encontra parceiros, dentre outros. Teve até um caso que eu achei relevante e engraçado, que foi o caso de que, sobre um material que a gente fazia, e aí o Frois pediu para fazer uma bancada de teste para ele lá, e fizemos a bancada de teste. E com isso a gente encontrou um parceiro de material que era algo que a gente não conhecia ainda. Isso ajudou bastante a gente, fez redução de custo e várias outras coisas. Boa, Valdenir, bem lembrado isso. Ó, gente, só para vocês terem uma ideia, isso que o Valdenir está falando é uma bancada de sistema elétrico. O Rafa, eu tenho até uma fotinha dela aí, Rafa. É uma bancada de sistema elétrico que ele está montando, o nosso aluno estava montando essa bancadinha. Né? Pode ir mais um, Rafa? Isso. Aí, essa bancadinha aí, ó. Quando a gente começou a trabalhar essa bancadinha, tinha um aluno de iniciação científica que estava trabalhando nesse projeto, que era um projeto de a gente montar os sistemas elétricos do veículo, simular ele através de uma bancada real. Tá? E quando a gente começou com esse trabalho, o Valdenir falou, puxa, Frois, esse material você pegou da onde? Você foi da onde? Bom, o que aconteceu com isso? A integração gerou uma peça que é hoje uma peça de produto dele. Tá? Se vocês repararem, ô Rafa, a próxima foto acho que você consegue mostrar. A próxima foto.
Isso, ó. Esse é o painel, um painel separador. Ele acabou fazendo uma personalização para a oficina que está comprando, a empresa que está comprando o equipamento dele, acabou recebendo um painelzinho personalizado para ele, e é uma peça que virou um separador para ele, virou uma peça de produção normal do equipamento dele. Obrigado, viu, Valdenir? Não vou esquecer disso mesmo. Valeu, gente. Bom, gente, o importante disso é a gente pegar o conceito que está aí, o conceito que está por trás disso, que é o extensionismo, tá? Que trata-se de uma iniciativa bem interessante que integra realmente o curso superior, os alunos do curso superior, com a realidade da comunidade. Ô, Rafa, tem um slide aí que está escrito Objetivo do Extensionismo. Isso. Eu gostaria até de compartilhar com vocês, para a gente poder entender o que está por trás disso e aí ver a importância desse trabalho com a Multiscan, junto com a FATEC Santo André. Veja só, é uma iniciativa que promove interação, tá, entre a universidade e a comunidade. A comunidade, entende-se, pode ser uma comunidade de profissionais, uma comunidade de empresas, uma comunidade de um sindicato, qualquer elemento desse porte. Por exemplo, nós fazemos o trabalho com o SESC-Senat. O SESC-Senat é uma entidade, é uma instituição que trabalha focado no suporte para as empresas de transporte. E ela desenvolve atividades de aprendizes. Então, o que a gente fez? Nós integramos a necessidade do SESC-Senat com a necessidade de conhecimento dos nossos alunos e ministramos cursos para a formação de aprendizes para o pessoal do SESC-Senat que está atuando nas empresas de transporte. Tá? Então, integrar é fundamental nesse sentido. E essa integração pode ser tanto através de cursos, como de produtos, como aconteceu com a Multiscan. Tá? O importante é atender às demandas da comunidade. Isso aproxima o nosso aluno da realidade que ele vai encontrar lá fora, tá? Valeu, Valdenir. Muito obrigado pela parceria. Bom, dentro desse enfoque, gente, como eu comentei com vocês, nós vamos trabalhar com Delivery Service, tá? Por que o Delivery Service? Porque é algo que está muito presente na nossa realidade, tá? Ou seja, está modificando hábitos de consumo. O acesso aos aplicativos de celular está realmente criando um novo segmento e um novo hábito no consumo de produtos e de serviços. Isso é tão verdadeiro que hoje se faz compra online como se faz com segurança, como se eu fosse num shopping center, né? Só que sem você passar pelo drama de achar estacionamento numa época como essa, sem você ter que tirar o seu foco em cima daquilo que você deseja. Tá certo? O delivery service, ou seja, o atendimento, por exemplo, o delivery de comida, tá? Através de uma plataforma como iFood, como Kita, como 99, que são plataformas que estão acelerando o serviço de delivery, correto? Então, nós não podemos deixar de considerar que hoje a motocicleta é um instrumento de trabalho. Ô, Rafa, você pode colocar o próximo slide, por favor? Eu tenho 3 bullets no próximo slide. Isso, mais um, aí. Então, o Delivery Service é uma realidade, ou seja, o serviço de delivery é uma realidade. Dentro disso, entra a motocicleta como instrumento de trabalho e nós não podemos deixar de considerar a importância da manutenção, a importância do diagnóstico e das reparações de forma ágil para atender às necessidades desse mercado. É aí que eu entendo como sendo muito relevante pensar a reparação, pensar manutenção dentro da prioridade que o motointegrador está esperando desse trabalho. Gente, eu fiz alguns levantamentos e desse levantamento a gente encontra entre 33 e 36 horas direta de trabalho do motointegrador com o serviço delivery, correto? A moto dele não pode parar, tá? E olha que interessante como é que isso tem acontecido. Ô, Rafa, tem um slide que é o Delivery Service. Mais um, por favor. Aí, o que esse slide está mostrando? Dos 100% de internautas que nós tínhamos em 2019, aproximadamente 30,4% tinham aplicativos de pedido de comida, por exemplo, no seu celular. Tá? Com a pandemia, em 2022, o percentual subiu para 54,8%, praticamente dobrou a quantidade de usuários, de navegantes de internet, de navegadores de internet que tinham aplicativo de comida, certo?
Isso foi muito relevante. Isso está vindo da Food Connection, que é um portal de conteúdo disso. E a Carta Capital está mostrando um outro aspecto bem interessante, Rafa. Pode mudar o slide, por favor. A Carta Capital está mostrando para a gente o seguinte: até 2029, nós vamos ter um crescimento de aproximadamente 7% ao ano desse segmento. Ou seja, se em 2021 movimentou-se com delivery service, serviço de comida, propriamente dito, está 35 bilhões em 2021, em 2025 esse número já está em 105 bilhões. Então, é um número muito grande. Isso significa que tem muita moto rodando. Nós temos muito moto integrador que tem isso hoje como sua atividade principal e alguns, como eu conheço, como atividade secundária. Tá? Isso mostra a importância de você trazer um negócio, tratar esse assunto agora como um negócio propriamente dito. E olha que efeito interessante o que a gente encontrou no portal de conteúdo do iFood. No próximo slide, Rafa, você tem lá o efeito multiplicador. A cada R$1.000 de pedido que entra no aplicativo de comida, existe um desdobramento desse R$1.000 que levanta isso para quase 38%. Ou seja, esse dinheiro se transforma em R$1.380. Por quê? Porque entra aí a embalagem que é utilizada para o transporte do alimento, entra aí o macacão, entra aí o capacete, entra aí a troca do óleo do motor, entra aí uma série de elementos que estão periféricos ao serviço do delivery que multiplica esse valor. Então, realmente, é um negócio que eu costumo dizer, bom para todo mundo, porque ele movimenta efetivamente a economia. Tá? Olhando para isso agora com esse ponto de vista, nós não podemos deixar de olhar o que está acontecendo com a venda de motocicleta. Ou seja, o incremento de venda de motocicleta também está acompanhando essa mesma tendência. E o que é interessante, essa tendência está vinculada à motocicleta de baixa cilindrada. É ali que está crescendo o negócio, porque está crescendo o serviço de entrega, o serviço de entrega no porta a porta. No próximo slide, Rafa, você tem lá vendas de motocicletas, unidades. Isso. Olha que interessante. Em 2021, nós tínhamos 911 mil motocicletas sendo vendidas no mercado brasileiro. Tá? Em 2022, esse número cresceu 22%. Estamos com 1.153.000 motocicletas. Em 2023, 1.355.000, ou seja, 17% a mais de incremento de vendas. Em 2024, 1.875.000, que já cresceu em relação ao ano passado 38%. E 2024 contra 2025, está no próximo slide, Rafa, vocês vão ver que nós devemos fechar esse ano com 2.170.000 motocicletas vendidas no Brasil. Ou seja, um incremento de mais de 16%. Ou seja, o incremento de venda de motos não está parando. Certo? E quanto mais motocicletas vendidas, mais necessidade de diagnóstico, mais necessidade de manutenção, mais motocicletas circulando. Consequentemente, está se apresentando na frente da gente um novo mercado, que esse mercado precisa de suporte técnico, precisa de conhecimento, precisa de tecnologia de reparação. Muito bom. Então, no próximo slide, já posso mostrar aí, Rafa, que a motocicleta realmente hoje é um instrumento de trabalho. Tá? E se é um instrumento de trabalho, é uma máquina, precisa de diagnósticos, precisa de manutenção preventiva, manutenção corretiva e precisa de reparo. Tá? É aí que entra o que nós chamamos de tecnologia da manutenção junto com a Multiscan. O Valdenir, quando a gente olha o segmento de motocicleta, o segmento da moto de baixa cilindrada, tá? Que hoje responde por 80% do volume da moto vendida, ou seja, é a moto sendo utilizada mesmo ou como um instrumento alternativo para o transporte público ou realmente como instrumento de trabalho. Dentro dessas duas condições, não tem jeito. É uma máquina e uma máquina precisa de manutenção, precisa de reparo, precisa de diagnóstico, precisa de processos de serviço. Tá? Aonde que a Multiscan, no escopo de trabalho dela, direcionou o foco de desenvolvimento dos seus produtos? A Multiscan, ela direciona o foco dela na agilidade.
em fazer um diagnóstico rápido. A Multiscan, desde quando ela foi fundada por pessoas que já trabalhavam na área de diagnóstico de motos. Então, para a gente, qualquer 10 minutos, 20 minutos, 5 minutos já é muito tempo perdido para fazer um diagnóstico de motos. Então, desde aquela época que o nosso scanner, que é a nossa principal ferramenta, temos outras ferramentas, mas o scanner no momento que o que a gente vai falar sobre ele, sempre foi olhando pela agilidade. Foi feito um equipamento desde quando ele foi criado, um equipamento muito rápido de ligar, fácil de acessar os menus dele, fácil de selecionar as funções, fácil de conectar na moto. Então, sempre pensando na agilidade. Show. Muito bom, Valdenir. Sabe por que isso é importante, gente? Repare os números, Rafa. A motocicleta com conhecimento de trabalho, hoje, nós estamos falando de em torno de 160 milhões de pedidos por mês. Isso pegando uma única plataforma, tá? De delivery de comida. São aproximadamente 4.500 transações por minuto. Isso em 2025. 310 mil entregadores de uma única plataforma de pedido de comida, tá? 350 mil estabelecimentos envolvidos e a velocidade média de circulação em São Paulo de 27 km por hora. Ou seja, agilidade, conforme o Valdenir está comentando, se transforma numa solução fundamental para manter essa máquina girando. Nós não podemos deixar de considerar que nós precisamos de agilidade nas manutenções periódicas, agilidade nos diagnósticos e nas manutenções corretivas. E uma coisa que eu gosto muito, né, de trabalhar em cima dessa proposta de manutenção, Rafa, eu vou pedir para você executar para mim o slide 22. Pode seguir em frente. Isso, aí. Anterior, passou, Rafa, por favor. Mais um atrás. Aí. Ou seja, a gente vê que quando a gente precisa de manutenção, ou seja, a moto precisa de manutenção, nós temos que ter o técnico desenvolvido, o técnico com conhecimento, tá? Mas esse técnico precisa ter ferramentas, equipamentos preparadas para essa tecnologia. A motocicleta de hoje não é mais carburada, certo, Valdenir? Certo. A motocicleta hoje, ela tem recurso de eletrônica que se assemelha muito com um carro de passeio, né? E nós não podemos deixar de considerar que essa tecnologia torna o procedimento de diagnóstico e o de reparo também mais refinado. Precisa de melhor conhecimento dependente de ferramentas e equipamentos devidamente preparados para essa realidade, tá? Então, quando a gente olha para isso, gente, a formação tecnológica, ferramentas e equipamentos e processos de serviço formam o que a gente chama de tripé. Tripé para sustentar a reparabilidade, tá? O empresário da reparação que não estiver olhando para isso, que estiver pensando somente na chave de fenda, na chave 13 e na chave de vela para consertar a moto, ele está começando a querer sair do mercado. Porque a reparabilidade hoje e a complexidade dessa reparabilidade é uma realidade. E, gente, nós não podemos deixar de considerar que a nossa motocicleta hoje está atendendo padrões de emissões bastante severa. Tá? Muito mais severa do que nós tínhamos há 5 anos atrás. Então, isso é uma realidade, né? Então, isso exige ainda mais conhecimento técnico, conhecimento tecnológico e recursos de ferramentas e equipamentos para a realização de reparos. Bom, o Valdenir fez aqui um pequeno briefing sobre os equipamentos dele. Eu organizei esse briefing que ele trabalhou com a gente numa sequência do que a gente chama de pré-requisitos, requisitos do projeto. Ô Rafa, esse slide, deixa eu ver, mais um à frente, por favor. É esse aí, ó. Esse é o anterior, tá? Ou seja, esses são os requisitos do projeto do scanner Multiscan. O que ele fez, né? O pessoal da Multiscan fez isso que eu achei muito inteligente. Identificou a necessidade do mercado, do reparador, e tentou transformar essa necessidade em realidade através de um produto, tá? Então, o primeiro ponto que eu achei assim, muito relevante é que o scanner Multiscan, ele atende 80% das motocicletas utilizadas em delivery.
Tá? Ou seja, as marcas como Honda, como Suzuki, são marcas... A Suzuki, Honda e a Yamaha são as marcas de motocicletas que são mais utilizadas no serviço de delivery. Motocicleta de baixa cilindrada. E 80% delas está sendo atendido pelo produto da Multiscan, o scanner Multiscan. Outro ponto interessante é que, como é um scanner de equipamento de tecnologia, esse equipamento de tecnologia precisa de atualização. Então, ele faz atualização online, mas o scanner, diferente de que outras marcas, consegue trabalhar offline. Tá? Ou seja, ele é operado offline e quando precisa de atualização, ele executa uma atualização online. Certo, Valdenir? Isso. Tá? Ou seja, vocês então colocaram atendendo 80% das motocicletas de baixa cilindrada, certo? Certo. Consegue fazer atualizações online e o scanner consegue executar de forma offline. Outro ponto interessante, a bateria é interna e recarregável como se fosse uma bateria de celular, não é isso, Valdenir? Até melhor. Até melhor que o celular, né? Eu posso dizer isso até com uma certa experiência, gente, porque a gente fez a carga do nosso scanner lá na FATEC, e nós temos utilizado bastante, inclusive vocês viram aí uma utilização bastante intensa, e nós ainda não recarregamos o nosso scanner, né? Então, o interessante é que ele não depende, por exemplo, de uma alimentação de bateria da própria motocicleta. Às vezes a motocicleta deixou de funcionar por falta de bateria. Então você passou a ter dois problemas. A motocicleta está sem bateria e o scanner também não entra porque está faltando a bateria da moto. Né? Então o que ele fez? Ele incorporou uma bateria interna e essa bateria é recarregável usando as soluções do celular. Né? Vai junto com o equipamento. Mostra lá na foto do equipamento. Aí... isso aí, ó. Aí junto vai um cabinho USB, que você pode usar para carregar o seu equipamento usando um carregador de celular. É bem interessante essa solução. Pode voltar no slide anterior, por favor, Rafa? Outro ponto interessante é a reinicialização rápida, né? Ou seja, não é um scanner que você precisa ficar... você tem uma demora, porque ele precisa executar o Windows, por exemplo, você está trabalhando diretamente no notebook, né? Você precisa executar o Windows para poder executar o scanner. Ele tem a sua reinicialização direto pelo próprio software dele. Isso é bem interessante. É um hardware dedicado e protegido, né, o Valdenir? Fala um pouquinho desse ponto, que eu achei bem interessante na sua abordagem. Olha, falando primeiro sobre a bateria. Vamos começar pela bateria. A bateria é um caso bem legal que ela funciona, a bateria dura até 18 horas depois de recarregada. E um diagnóstico de moto a gente coloca como no máximo 5 minutos. Pega aí 18 horas e divide por 5 minutos para ver quantos diagnósticos dá para fazer. Dá para fazer muitos diagnósticos. Sobre o sistema operacional, é um sistema operacional rapidíssimo. A gente ainda segura o tempo, ele demora em torno de uns 10 segundos, 20 segundos para ligar, não porque ele está inicializando o sistema operacional, porque ele está passando a nossa logotipo girando lá dentro. Então, é só para ficar bonito. Se fosse para ele ligar, ele ligaria em 3 segundos, ele já estaria pronto para funcionar. Sobre o hardware e software que você falou, como que você disse? Ele é robustez e um hardware e software dedicado. Dedicado. Ele foi projetado para isso. Então, ele não é uma adaptação, não é algo de mercado que foi adaptado para isso. Não, ele é dedicado, foi criado para isso. Todo o hardware foi criado pensando nisso. Pensando em todos os protocolos que existem em motocicleta e ainda pensando nos acessórios que o nosso scanner ainda tem outros acessórios ainda que... Isso é que é muito legal. Então, gente, só para poder complementar esse ponto, tá? O hardware e o software que ele utiliza no scanner ainda tem a flexibilidade, né, de você trabalhar com outras possibilidades de diagnóstico. Nas salas de aula a gente comenta muito, né? O motor tem que funcionar, ele precisa de ter compressão, precisa ter combustível, precisa ter ignição, né? E o que foi feito com isso, com essa solução, com esse conceito? O Valdenir, através da Multiscan, incorporou 3 testes adicionais
além da função scanner. Então, só para poder esclarecer um pouquinho melhor, gente, é o seguinte. O scanner, quando você tem que selecionar a marca, quando você tem que selecionar o modelo da moto, é porque você está direcionando o protocolo de execução dele, tá? Então, o que o Valdenir incorporou através da Multiscan? Ele incorporou uma busca automática de protocolo, tá? Isso agiliza muito a operação. Então, encontrou o protocolo de diagnóstico daquela marca, ele executa esse protocolo e abre espaço para você executar outras funções adicionais, isso que é muito interessante, tá? Então, não é simplesmente um scanner, é um equipamento de diagnóstico, tá? Não é só o equipamento que faz o autodiagnóstico, lendo as informações de avarias ou a leitura dinâmica dos sensores e dos atuadores, tá? Ele é realmente um equipamento de diagnóstico complementar. Esses testes adicionais é o teste que a gente chama de medição de pressão de bomba, medição de pressão de compressão, teste de sistema de ignição, tá? Ou seja, eu consigo testar pressão da bomba de combustível, consigo testar pressão de compressão e fazer um teste de sistema de ignição. Tá? Com isso, você tem, se a moto não funciona, você já tem uma diretriz do que pode estar acontecendo, certo? Então, esse é o ponto que eu julgo de importante demais para quem trabalha na reparação, tá? Vamos pegar alguns exemplos aqui. Rafa, tem o slide que está escrito MotoScan, que é o scanner do Valdenir, tá? Então, vocês têm aí as montadoras Honda, Yamaha, Suzuki, diagnósticos, teste de ignição, teste de pressão de bomba, teste de compressão do motor. Quer dizer, não é só um scanner, Não. É uma central de diagnósticos e testes para motor de combustão. O primeiro que eu vou mostrar aí para vocês, Valdenir, olha só, nós temos aí um nosso extensionista, o Arthur, que está trabalhando aí nesse slide, tá? É o vídeo 1, isso, tá certo? Então, o que o Arthur vai mostrar para vocês? Aquilo que o Valdenir acabou de mostrar, de necessidade de você ter agilidade na entrada do equipamento. E olha que interessante o que nós vamos ver agora. Pode executar o vídeo. Olha lá. Entrou com o scanner. Esse é o tempo que demorou para inicializar. Acabou. Estão vendo? Ou seja, já está dentro da operação de diagnóstico, executou o protocolo, localizou, ele só selecionou a marca da moto para facilitar encontrar o protocolo e aí entrou na estratégia de autodiagnóstico. Correto? Agora ele está dentro da ECU, né, Valdenir? Já está em comunicação. Muito bom. E agora ele está fazendo a leitura de memória de avarias, as falhas que são passadas, as falhas que são presentes. Ou seja, antes de você começar a trabalhar na moto, você está começando a ter uma diretriz do diagnóstico do que vai ser reparado através de um diagnóstico de autodiagnóstico do próprio sistema de gerenciamento do motor. Tá? O segundo vídeo, Rafa, nós temos no segundo vídeo, deixa eu ver lá, é o vídeo 2. Aí. No vídeo 2, nós estamos entrando com o que a gente chama de leitura dinâmica, né? Ou seja, se nós não estamos encontrando nenhuma avaria, mas eu tenho um consumo elevado de combustível, eu tenho uma falta de desempenho, eu consigo fazer leitura de informações de sensores dos atuadores do sistema de forma dinâmica, né? E fazendo alguns testes, por exemplo, um sistema que não está carregando a bateria. Então, dentro da leitura dinâmica, tem lá, por exemplo, acelere o motor para você ver se está carregando a bateria. Isso. Tá? Essa é a sacada, entenderam? Ou seja, a tela do scanner te ajuda com orientações para você executar o serviço. Né? Ou você complementar o teste, e não simplesmente ser uma leitura de informação. Concorda, Valdenir? Sim, concordo. Tá certo? Uhum. Beleza? Quer complementar com algum ponto, Valdenir? Eu queria complementar que teve até um caso interessante que o pessoal usa muito essas funcionalidades, principalmente para ver se a bateria está carregando. E as Honda, a partir de 2024, elas tiveram, a central de injeção eletrônica está com um problema. Que você conecta o scanner nela, acelera a moto, perde a comunicação com o scanner. E não, enquanto você não desligar a chave, ela não volta a funcionar, entendeu? De tanto que o pessoal usa. Descobriram isso rapidinho, porque eles utilizam muito essa função. Tanto para eles verificar o tempo de injeção para ver se está correto, quanto
eles verificarem se a bateria está carregando de forma correta, né? Eles utilizam o equipamento. E antigamente o pessoal usava o multímetro, né? Ligava o multímetro lá e acelerava. Então ajuda muito essas funções que tem o equipamento, ela ajuda muito no diagnóstico, facilita. Muito bem. Valeu, Valdenir. Ó, outra sacada interessante, gente. Repara no próximo vídeo, Rafa. Mostra para nós o próximo vídeo. Medindo pressão de compressão, é isso? Pode ser. Já está rolando para quem está em casa. Então, olha aí, ó. Isso já está fora desse teste de autodiagnóstico, tá? Ele está fazendo agora, vai fazer a medição da pressão de compressão usando o próprio scanner para fazer isso. Então, vocês estão vendo o Arthur removendo a vela de ignição, tá? Usando um conjunto de ferramentas universais para remover a vela de ignição. Removeu a vela de ignição e ele vai colocar um adaptador no alojamento da vela. Esse adaptador foi feito especificamente para essa aplicação, tá? Ele colocou o adaptador no alojamento da vela de ignição e vai colocar agora um sensor de pressão. Esse sensor de pressão ele serve tanto para a pressão de fluido no estado gasoso quanto para a pressão de fluido no estado líquido. Ou seja, eu consigo também medir pressão de combustível no mesmo scanner. E olha que sacada interessante. O Arthur está tão condicionado a fazer essa medição próximo do motor que não aplicou uma extensão que a Multiscan fez também, porque é fio, né? Não tem problema. Eu poderia trabalhar de uma forma mais de pé. Tá certo? Não é isso, Valdenir? Isso. Temos no kit que a gente envia para o cliente, vai uma extensão de 1 metro, mais ou menos, de comprimento, que se a pessoa quiser colocar o scanner em cima do banco lá e fazer o teste longe da vela, pode fazer. Da vela não, longe do ambiente, sensor. Exato. Tá certo, olha aí. Mas aí está medindo a pressão de compressão. Tá? Então, o que ele está fazendo? Acionando o botão de partida e com o acelerador totalmente acionado, dando partida no motor até o ponteiro, né? Olha o hábito, né? Até o indicador digital estabilizar o valor, né? Então, percebam, gente, estratégia de diagnóstico, né? Ela é hoje muito mais rica quando você integra equipamentos. E nesse caso, que foi bem pensado, na minha opinião, tá? É que a Multiscan conseguiu utilizar uma ferramenta como um scanner de sistema de injeção, que é importante e fundamental para diagnóstico de sistema de injeção, com necessidades técnicas inerentes à funcionalidade do motor. Porque se o motor está com baixa pressão de compressão, ele não vai apresentar uma informação de avaria. Se está faltando pressão de combustível, o sistema elétrico e eletrônico está funcionando, mas a pressão está baixa. Correto? Correto. Então, essas integrações de funcionalidade são fundamentais. E eu gostaria de coroar essa informação, Valdenir, tomando licença aqui com você. No próximo slide, Rafa, no próximo vídeo, eu tenho aí um teste que a gente chama teste de ignição, teste de cabo de ignição, né? E olha que interessante, ele usou uma característica do campo magnético que é formado em torno do cabo de vela para se transformar isso num sensor. Pode executar o vídeo, Rafa, por favor. Olha lá. Ele selecionou a função teste de faísca, como está dito lá, né, que seria um teste de ignição. Tem uma antena, que é um captador. Explica para nós, Valdenir, por favor. Então, a ponta da antena é um captador, que aí você conecta não, aproxima perto do cabo de vela, né? Cabo de vela, que a gente diz. E aí ele pega o campo elétrico da vela, e campo eletromagnético, e esse expulso é transformado em informações, entendeu? E aí ele mostra para você a quantidade de falha que ele pega no sistema. Ou seja, se tiver uma falha que acontece em função de alguma situação, tipo temperatura, a falha vai mostrar em determinado momento. Exato. Então ele pega a quantidade de falhas ao longo do funcionamento do motor. E te quebra, te entrega ainda o sinal de rotação do sistema. Ou seja, é uma forma muito inteligente, gente, de se trabalhar diagnósticos que auxiliam a reparação. A produtividade em oficina, meu caro amigo reparador, meus caros alunos, depende muito do recurso que você tem à mão, logicamente com conhecimento. Se você não tiver o conhecimento, você não consegue executar o diagnóstico mesmo tendo o melhor recurso na tua mão, tá? Então, reparação hoje depende de conhecimento técnico atualizado e de equipamentos que atendem a tua oficina para você garantir produtividade.
Gente, na oficina, o que você está vendendo é tempo. Tempo de reparo. É isso que você está vendendo. Então, se você agiliza a execução de reparo, você consegue vender o seu tempo aproveitando melhor a sua produtividade. Significa que você pode... o que eu faria normalmente 1 hora de serviço, eu consigo fazer com 40 minutos de serviço, tenho mais 20 minutos de trabalho para vender para outro cliente. Tá? Valdenir, muito obrigado por estar aqui com a gente. Agradeço demais o seu apoio na nossa atividade extensionista. Obrigado. Realmente esse tipo de coisa é muito rico para os nossos alunos. Agradeço mesmo. Estamos juntos. Tá? E olha, vamos continuar a nossa atividade ainda agora em 2026. Amigos, aqui no canal, muito obrigado pela participação. Não esqueçam, dê o seu like lá no nosso canal, curtam o nosso trabalho. Nós estamos aprendendo também, o Rafael está nos ajudando muito com isso e queremos fazer um trabalho cada vez melhor para vocês, tá? A FATEC Santo André está aqui junto com vocês no Diálogo sobre Mobilidade. Muito obrigado e até a próxima.